E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu estou criando essa playlist das resoluções das questões da prova de Física da URGS de 2014. Então vamos começar a questão 1, uma questão de mecânica, que diz: cada um dos gráficos abaixo representa a posição em função do tempo para um movimento unidimensional, ou seja, ocorre apenas um sentido, que seria como o exemplo de uma reta. As partes curvas devem ser consideradas como segmentos de parábolas. O que são parábolas? São funções desse tipo, correto? Então, no conjunto de gráficos a seguir, está representada a velocidade em função do tempo para 6 situações distintas. Considerando que as divisões nos eixos dos tempos são iguais em todos os gráficos, assinale a alternativa que combina corretamente os gráficos que descrevem por pares o mesmo movimento. Então, o que ele quer, ele te dá a posição em relação ao tempo de 3 móveis diferentes. E ele quer saber como a velocidade se relaciona com esses gráficos aqui. Então, para a gente começar a analisar esse problema, a gente tem que revisar dois conceitos bem importantes, que é os conceitos de MRU e MRV, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós temos que a posição x de um móvel é dada pela sua posição inicial mais a sua velocidade multiplicada pelo tempo. Então, num gráfico da posição em relação ao tempo, eu tenho que a posição sempre vai ser uma reta, certo? Ela pode ser crescente, caso a velocidade seja positiva. Ela pode ser decrescente, caso a velocidade seja negativa. E ela pode ser apenas uma reta constante, caso a velocidade for igual a zero. Então, se a gente fosse plotar um gráfico da velocidade em relação ao tempo, a gente nota que a velocidade vai ser sempre constante. Então, para aqueles três casos ali que eu botei, se a velocidade pode ser positiva, ela vai ser positiva e constante. Se a velocidade for negativa, ou seja, o deslocamento está diminuindo, a posição está diminuindo em relação ao tempo, a velocidade é negativa, vai estar debaixo do gráfico, os tempos. E se, caso a posição não mudar em relação ao tempo, significa que a velocidade é zero, ou seja, ela está aqui. Certo? Agora no MRV, a gente nota que a função da posição em relação ao tempo é de uma função de segundo grau com coeficiente angular sendo a aceleração. Ou seja, o que isso significa? Uma função de segundo grau são funções parábolas, ou seja, digamos que a aceleração seja positiva, a posição em relação ao tempo vai ter o gráfico desse jeito aqui, por exemplo. Ou seja, é uma parábola com a concavidade virada para cima. A concavidade ser virada para cima ou para baixo é definida pela aceleração ser positiva ou negativa. Agora, caso a aceleração seja negativa, a concavidade vai ser virada para baixo. Certo? Agora aqui, no gráfico da velocidade em relação ao tempo, nota que tem uma semelhança com o gráfico da posição em relação ao tempo do MRU. As duas formam retas, ou seja, agora, só que como aqui o coeficiente angular era V, aqui na posição era V no MRU, no MRUV o coeficiente angular vai ser a aceleração. Ou seja, quando a aceleração é positiva, ou seja, aqui no caso da concavidade para cima, vai formar uma reta crescente. E no caso da aceleração ser negativa, vai formar uma reta decrescente. Prestem atenção para o caso da aceleração ser igual a zero. Quando a aceleração é igual a zero, eu não entrei nesse mérito, por causa que cai exatamente no caso do MRU. Olha, se a aceleração é zero, todo esse termo aqui se anula e só fica esse termo, que é exatamente esse termo aqui. Certo?
Mesma coisa aqui na velocidade, você anularia esse termo e ficaria exatamente isso aqui, certo? Então, sabendo isso aqui, a gente agora pode analisar esse problema. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse problema? É pegar esses gráficos aqui e analisar em quais trechos eles são retas e em quais trechos eles são parábolas. Então, vamos pegar aqui a cor verde para relacionar retas e a cor vermelha para relacionar parábolas. Ok? Então, vamos botar aqui. A verde relaciona retas e a vermelha parábolas. Então vamos lá. Nesse primeiro aqui, notem que todo esse trecho aqui é uma reta, certo? É uma reta decrescente. E aqui também. Nesse aqui, esse trecho aqui é uma reta crescente. E nesse aqui, esse trecho aqui é uma reta crescente também. Agora resta que os outros são tudo parábolas, certo? Agora vamos ver, relacionar os gráficos. Então, nesse primeiro gráfico da posição em relação ao tempo, o que a gente tem? Primeiro a gente tem uma reta decrescente, então isso significa que a velocidade inicia-se com um valor negativo e constante, porque é uma reta. Então a gente vem aqui e vê que só esse gráfico e esse gráfico me dão essa opção. Depois, o gráfico toma a forma de uma parábola. Notem que se eu estendesse essa parábola, ela ia ficar algo mais ou menos assim. Então é uma parábola com a concavidade virada para cima. Logo a aceleração é positiva, logo a velocidade está aumentando conforme o tempo passa. Notem que as duas mostram esse aumento. E depois o gráfico toma a forma de uma reta constante. Lembrem-se ali que eu falei, quando toma a forma de uma reta constante, a velocidade é nula. Ou seja, a velocidade cai exatamente no eixo do tempo. Então a única que tem essa possibilidade é essa aqui, a letra C. Então a gente já pode dizer que a 1 é C. Ok? Agora na 2. Começa com uma parábola, com a concavidade virada para baixo. Notem que se eu estendesse ela... não estou conseguindo. Ela ficaria algo assim. Logo, a aceleração é negativa. Logo, a velocidade está diminuindo conforme o tempo passa. Então, quais são os gráficos que me dão essa possibilidade? Apenas esse aqui. A velocidade está diminuindo ao passar do tempo. E depois, forma-se uma reta e a velocidade passa a ser constante. Certo? Esse aqui foi bem facinho. D. E por último, a 3. A 3, ela começa com uma reta crescente. Ou seja, a velocidade é positiva e constante. Então, as que me dá essa opção. Deixa eu ver uma coisa diferente. Positiva e constante. Essa aqui. E essa aqui. Certo? E depois ela toma a forma de uma parábola. Uma parábola com a concavidade aqui, dá pra ver bem direitinho, virada para baixo. Então a aceleração é negativa e logo a velocidade está diminuindo em relação ao tempo. Notem que essas duas me dão essa opção. Então vocês têm que lembrar de outra coisa, que a velocidade ela é definida como a tangente da reta tangente a um ponto. O que isso significa? Vamos falar um pouco disso. Seria isso aqui. Então, se eu traçasse uma reta tangente a essa função aqui, a esse gráfico aqui, digamos aqui, uma reta tangente seria isso aqui, que tange, que toca só num ponto. Notem que aqui, esse aqui seria o valor da velocidade. Então, nota que esse ângulo aqui
ele é positivo. E ele está decrescendo, vocês concordam? Olha só, ele está decrescendo, então a tangente está diminuindo. E chega um ponto aqui onde a tangente é zero. Então seria esse ponto aqui. Logo, a 3 tem que ser B. Então eu tenho 1C, 2D, 3B. 1C, 2D, 3B é a opção, é a alternativa A. Certo? Era isso então, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem joinha. Se não gostaram, deem joinha também. Se inscrevam no canal, compartilhem, me ajude a ajudar vocês, que eu pretendo fazer a resolução de outras questões, críticas, críticas, sugestões. Deixem tudo nos comentários. Se tiverem alguma dúvida também, podem comentar. Não acharam esse o melhor método? Me digam, vocês acharam confuso, vocês acharam boa a aula, me falem tudo isso para eu conseguir fazer melhor das próximas vezes. Então eu espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima, valeu aí.